Boa tarde, meninas. Hoje a gente vai mais um encontrinho aqui do Fundamento Java, continuando no livro Java 8 Prático. E já estamos aí na metade do livro. Se vocês... E é um livro curto, a gente já estamos aí. Ele é focado, né? Focado na parte de coleções aqui. E a gente... No capítulo 6 aqui a gente tá vendo os... Deixa eu abrir aqui. Os métodos de referência. Eu fiz Deu um acidente aqui, mas é um pequeno acidente, nada grave, que eu derrubei um pouco de café na minha mesa. Mas já tô Espero que seja limpando. frio. Não, pior que tá quentinho, mas nada... Eu botei aquelas proteção, sabe, de... Não sei se eu acho que é contact mesmo. Uhum. Né? Aí ele não suja tanto. Já limpei, beleza. Não tem problema. Então a gente vai seguir aqui nas referências, métodos de referência. Aqui a gente viu tornando todos os usuários moderadores. Foi acho que a parte que a Marina deu. Quem quiser ver o último gravação tem lá na playlist, né? Nossa playlist. Comparando de uma forma ainda mais enxuta. Aqui usando compare. Mas o que esses métodos de referência uma forma de... Vamos ver aqui, utilizando expressões lambda para simplificar o uso daquelas funções callback, interface, comumente instanciadas como classes anônimas, como vimos no Action Listener para dar uma ação em um botão. Isso aqui a gente viu da forma que era feito antigamente, né? E a gente está meio que fazendo referências, retornando valores aqui nessa parte de métodos, tudo. Aqui, o uso das expressões lambdas, escrevamos um código muito mais conciso, então evitando o que é conhecido nas listas de discussões do Java 8 como problema vertical. Aquelas várias linhas de código para executar uma ação simples. Então, tudo a gente está vendo aqui, agora a gente está vendo o 6.4, referenciando o método de instância. Ele é curtinho, ó, bem curtinho. E além disso, a gente fez ainda o resumo do que é curtinho. Eu acho que a gente poderia até, nesse caso, ler ali no livro direto, mas como a gente está colocando no blog também, ficou curtinho também, só que aqui a gente tem uns exemplos, né? Para facilitar a gente fazer a leitura e ver. Então vamos lá. Referenciando métodos de instância. Criando um método reference para um objeto específico. Vocês já viram esses dois pontinhos aqui, dois pontinhos, e vocês já devem ter visto, a gente já viu por aqui. Só que às vezes a gente fica... Eu já vi e sei o que é, mas às vezes eu fico confusa ainda. Como explicar? Sabe? Na parte da explicação, de entender por que é assim, por que é feito desse jeito. Então, é isso. A gente vai estudar aí por que se chama método reference, métodos reference, ou referência de método. Se temos um objeto Rodrigo, por exemplo, podia trocar, né? Vamos botar aqui uma menina, né? Podemos referenciar um de seus métodos como Rodrigo, dois pontos, torna moderador. Aqui é um método, né? Aparentemente, uma ação. Torna moderador. Exemplo. Usuário Rodrigo. Vou aumentar aqui. Fica melhor. Usuário Rodrigo, new usuário. Usuário Rodrigo Turini, sobrenome.
50, deve ser o código, sei lá, a idade. Aí ele criou um runnable, que é o de thread, né? Runnable, pra executar, né? Dar um execute ali, um run. E aí ele pegou o Rodrigo, dois pontos, torna moderador, tá? E aí aqui o bloco, que é o bloco do runnable, run, equivalente a Rodrigo, torna moderador. Então, assim, o que dá pra entender aqui? Parece que ele tá querendo executar, né? Ele tá jogando aqui essa referência de método pra cá, pra dentro do Runnable. E o Runnable é uma interface, se não me engano. Tem que ser, né? Porque a gente tá falando ali de interface. E a gente já viu que Lambda só funciona com interface mesmo. E interface do tipo funcional, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou mudar o... Tava até no projeto errado aqui. Nossa, ele tá parecendo mais cinza. Ah, agora tá escuro. É só o tema aqui que tá cinza, o meu. Vamos abrir a classe Runnable. Opa. Tá aí, funcionou a interface, funcionou a interface. Bem bonitinho, né, aqui, ó. Tá usando, inclusive tem umas functional interface, ou interface funcional que a gente fala, né, pra usar com Lambda, mas não tem esse arroba. Mas ela só tem um método aqui, né, que é o método abstrato. E tá tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu acho que essas aqui... Não, mas essa foi adicionado, deve ter sido adicionado depois esse annotation, né? Porque isso aqui veio depois. Se essa classe aqui tá desde o 1.0, provavelmente... E essa annotation aqui veio com Java 8.9, né? Foi adicionado depois, né? Mas ela continua funcionando do mesmo jeito. Então tá aqui, interface. Aí ele tem o tal de callable aqui. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Esse método reference equivale a um lambda. Aí, aqui tem outra forma de fazer. Eu acho que é a mesma coisa, né? Em vez de passar o 2.2 aqui, ele tá criando um abre e fecha e uma setinha. Que é a forma do padrão do lambda que a gente vê por aí, né? Mas comumente. Certo? Quer fazer um comentário? Querem comentar alguma coisa? Pode falar, viu, meninas? Eu acho, mas eu acho assim, ficou mais elegante, ficou melhor eu ver essa linha aqui, né, olhando visualmente. Se as duas fazem a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Pelo que eu tô entendendo. Oi? Pode falar se quiser ouvir um barulhinho. Aqui tá falando a diferença já aqui, ó. Ah. Eu tô estudando aqui, viu, com vocês, meninas. Não é aula, é grupo de estudo mesmo. Então a gente tá estudando juntas. A diferença entre aqui ele tá usando aqui a diferença do usuário, por torna moderador, e do Rodrigo, e do usuário. Ah, bom, mas daí são... Aqui tá usando diferente, né? Não é o caso daqui pra cá. Eu acho que aqui é a mesma coisa que aqui, né? Equivalente. Então ele tá falando aqui que é equivalente. Então vamos lá, vamos seguir. Qual a diferença? O Rodrigo torna moderador refere-se a um método de um objeto específico que é o Rodrigo, né? Podendo ser inferido como runnable
pois não recebe parâmetros. Não tem parâmetro mesmo aqui, ó. Não tá recebendo. Beleza. E aí aqui no outro usuário torna moderador refere-se ao método de qualquer objeto do tipo usuário. Sim. E pode ser inferido como consumer, que é outra interface, né? Que a gente já viu, dá uma olhadinha. Pois ele precisa de um argumento usuário. Ah, tá. Sim, mas ele está usando interfaces diferentes, né? No caso aqui ele iria usar o consumer, passando um argumento. E aqui ele está usando o runnable, que ele só quer executar. Beleza, aqui embaixo está mostrando aqui. Eu vou fechar a janela ali, gente, que tem um barulho ali. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Beleza. Voltei. Aqui tá usando consumer, ó. A gente já viu, né, uns exemplinhos. Acho que do Java para iniciantes, um pouco do Java afetivo ali que a gente viu. Como que funciona o consumer. Ele recebe um parâmetro aqui, ó. Ele usa esse método accept. Então é mesmo aqui ele tá criando o consumer, né? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou mensagem. Quiserem mandar aqui no chat. Qual livro que a gente tá lendo? Ah, a gente tá seguindo o Java 8 prático. Tá. Posso mandar ali o PDF depois pra você, viu, Rafa? Se você quiser. Esse aqui, ó. Ele é da Casa do Código. Se não me engano. Deixa eu mostrar aqui a capinha dele. Esse aqui, ó. Lambdas, streams e novos recursos do Java. Que não é novo, né? O 8 da capinha. Não é novo. E a gente tá aqui estudando e coisa nova pra gente. Pra mim, vou te falar que não tava usando ainda essas coisas muito. Quem trabalha muito com legado, principalmente, daí é bom, né? Tá aqui estudando, porque isso faz parte dos fundamentos ainda. Então, a gente tá aqui, ó. E o exemplo é o mesmo, ó, do livro. Esse aqui do Rodrigo. E daí, aqui ele tá fazendo esse exemplo aqui com o consumer. Vamos dar uma olhada na interface consumer para ficar um pouco mais claro para ver a diferença. Eu acho que ele está demonstrando formas de fazer a mesma coisa, né? Isso. A diferença só o que mudou ali, o que mudou? A interface, né? Isso. Mas vou fechar aqui. Acho que eu fechei o Runnable. Fechei. Aqui a gente tem o Consumer, que é outra interface funcional diferente. Deixa eu deixar o Runnable aqui. Ele tá com um caps, ao contrário. Ó, bem mais simples. O Runnable a gente usa pra quando a gente quer só executar alguma coisa, né? Só tem isso aqui, o Run. Só executar alguma coisa ali. E esse aqui, a gente passa um parâmetro, ó. E ainda tem o método default aqui, que depois a gente estudou agora nesses últimos encontros sobre esse default aqui, que ele não é a mesma coisa do que esse abstrato, né? Ele tem implementação, mas ele não mantém estado, né, nas coisas. Então, ele não é considerado como método abstrato e não tem herança nele. Não tem herança nenhuma. Para definir como múltipla. Como é que fala? Ah, esqueci. Múltipla herança, né? Herança múltipla. Então, aí para quem quiser, aqui a gente tem um exemplinho sobre usando andem e faça tal coisa. Por exemplo, assim, esse consumer aqui a gente vai passar um parâmetro, né? E aí, se for
executado com sucesso, faz tal coisa. Mais ou menos assim. And then, faz tal coisa, a gente manda ele fazer. Ou poderia ser um print, né? Que nem eu acho que a maioria dos exemplos ali, a gente mandou ele printar, por exemplo. Botar ali no console. E o Runnable só faz isso. Então, são maneiras aqui de usar como referência, né? Eu acho que é mais ou menos... Tá referenciando? Tá, né? Tá passando aqui em vez de usar. Tá passando o método torna... Então, eu tô passando uma referência de método pra interface, né? Pra executar aqui. O que ele vai executar? Esse torna moderador, certo? Ele vai executar esse cara aqui lá dentro. Sim. Né? Tá claro, né? Que ele vai executar esse... O que ele vai fazer quando ele passar esse... os dois, o consumer, ele vai executar lá o tornar moderador aqui, no accept. E o runnable vai executar direto o torna moderador lá no run, né? Erros ao misturar os tipos. Aí aquele... eu acho que eu pulei aqui. Que ele tá falando invoca, ó. Invoca, nossa. Essa palavra invocar. Equivalente ao lambda e aqui é com a setinha, mas dá no mesmo. Dá pra gente usar aqueles dois pontos. Dois pontinhos. Ou o com a setinha aqui. Só que tem que passar o U, né? Antes. O U é a função, é o usuário. Aqui no caso do consumer, como ele recebe um parâmetro, tem que passar o U antes. Exemplos ao misturar os tipos de referência. Não é possível atribuir o usuário torna moderador ao runnable, pois este não recebe argumentos. Tá, esse usuário ou genérico aqui. Enquanto consumer exige um parâmetro. Exemplo, inválido. Aí ele tá tentando tornar o runnable consumer aqui. Usando o usuário. Por quê? Porque esse usuário aqui, ele é genérico, né? Ele não é um objeto, que nem o Rodrigo, por exemplo. Tá claro isso aqui? Essa partezinha aqui? Sim. De não misturar as referências. Por que com um funciona e o outro não funciona? Acho que sim, né? E daria erro de compilação no caso aqui. A gente até pode jogar ali para um exemplo. Conclusão: método reference permite referenciar métodos de instância de objetos específicos ou de qualquer instância de uma classe. O compilador infere o tipo da interface funcional correta com base no contexto do que está sendo passado. Então, é que eu teria que implementar esse torna moderador, né? Ali. Mas a gente pode tentar simular aqui. Vamos tentar fazer aqui de maneira simples. Como é que a gente pode fazer? O torna moderador pode ser uma mensagem, né? A gente dá um print lá no torna moderador. Pode ser. Eu não sei, eu acho que ela fez o package. Gente, vou ter que aprovar aqui o PR da Marina, deixa só. Porque ela deve ter criado o pacote 6 ali já. Com certeza ela deve ter criado. Minha internet tá bem rapidinha. Vou reclamar dela, ela tava caindo hoje. Aí aqui a gente tá no fundamento Java. Tem um pull request aqui. Pior que não. Não tem... Eu não sei se ela subiu. Mas eu acho que ela... De repente ela esqueceu. Depois eu pergunto pra ela. Que ela tava dando... Ou ela subiu direto. Ela subiu direto.
Ah, ela tem super privilégios, agora eu esqueci. Não precisa mais de coisa boa. Aí ela tem uns usuários aqui, ó. Usuário 2. Tem até um moderador aqui, ó. Um exemplo do moderador. Tá aqui, ó. Já tem pronto. Já tem um torna moderador true. Aí ela tá passando true aqui no moderador. No boolean, né? Deve ser um boolean. Perfeito, a gente vai usar esse. Então a gente vai botar aqui reference methods. Acho que pode ser assim. De exemplo, a gente faz um main, cola pra cá. Eu sei que eu vou usar o usuário 2. Esse usuário 2 que tem o torna moderador. Vamos executar aqui. Só que eu não vou... Ele não vai fazer nada, né? Na verdade, aqui eu só posso printar o Rodrigo. Ó, é moderador. Já tem até lá dentro um print. É moderador? Sim. E o desfazer o moderador? Não tem? Torna o usuário. Só então torna usuário. Se a gente quiser desfazer, a gente chama aqui torna usuário. Tranquilo. Não é moderador. Beleza. Aqui deu pra gente colocar o método. A gente tá passando pra ele executar esse método nesse run aqui, né? Certo? Então, deu certo. A questão ali aqui que ele tá falando de não da diferença. Se a gente vamos tentar fazer que nem aqui o que exemplo que a gente pode dar aqui seria se a gente passasse o usuário 2 ali, né? Eu acho. Fazendo o usuário assim, né? Assim, né? Não tem como. Mas não seria dessa forma, seria que nem daquela lá, né? Seria no Porque consumer como só. a classe ele não consegue passar no Runnable, né? Isso, então vamos voltar aqui, vamos fazer o exemplo, o exemplo do. Esse aqui do Esse do consumer, né? consumer, isso. Então, vamos lá pra gente conseguir enxergar. Daí a gente bota o Aí usuário você coloca o 2. usuário 2. Beleza. Importa o consumer. Consumer. Aqui ele vai deixar porque aqui tá certo, né? Aqui ele Sim. tá executando. Vamos dar um print aqui no Rodrigo. Vamos dar outro nome. Vou botar aqui outro nome porque pra não confundir, né? Vamos usar. Vou botar aqui o usuário Gisele. Pra não, né? Que sou eu. Gisele lá. Aí a Gisele é a do consumer. Aqui a gente vai... Ah, mas eu tô imprimindo o Rodrigo aqui, né? Não dá. Aqui vai tornar moderador. Tranquilo. É outra forma de executar o torna moderador, usando o consumer, né? Usando o random. Só que Isso. aqui, como ele recebe, o que disse ali pra não fazer, né? O exemplo ali.
Também daria pra fazer usando o lambda. Isso aqui, eu acho dificilmente, agora que eu aprendi que dá pra fazer com dois pontos, dificilmente eu vou fazer dessa forma aqui. Mas, tudo bem. O que daria erro de compilação é esse aqui, ó. É dessa forma aqui. O que ele tá falando? Descrição do usuário 2. Ó. Então... aqui tem... Vou botar aqui consumer 2. Pra não dar o erro de duplicação aqui. Mas aí o que ele tava dizendo? Non-static method cannot be referenced from static context. Mas ele dá um erro meio confuso, né? Ele tá dizendo que é coisa de não estático e tal. Meio... Mas é em tempo de compilação, menos mal. Por quê? Por que ele dá erro aqui? Alguém quer explicar melhor aqui pra gente entender? Alguma quer ajudar? Esse método tornar moderador é um método de classe, da classe, um método de instância. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó, ele tá no Se usuário fosse 2. um método da classe, um método estático, eu acho que aquele exemplo daria certo. Se Se você fosse colocar estático. static aí, vai dar Podemos fazer o certo. teste. Será que ele aceitaria se fosse assim? Make moderador não static. Aí aqui ele tá, né? Aí ele dá erro aqui. Ou eu poderia fazer um outro aqui. Só pra fazer um... Pra não... Torna moderador 2. Só que aqui ele não deixa, porque se eu quiser alterar o atributo, ele não deixa, mas tudo bem. Eu vou só printar aqui alguma coisa por enquanto. Porque eu acho que ele... a gente não consegue alterar o estático, ele não consegue por causa desse... Isso aqui é O private. estático vale para classe como um todo, né? Eu acho que é porque é privado o atributo aqui. Não, meu filho, eu não quero... Vou só criar um public aqui. Public. Só pra ver se é por causa disso. Do acesso. Make usuário mais estático. Eu tenho que ter... É por causa disso. Se eu tenho que ter o atributo estático também. Pra ele poder deixar aqui alterar. Beleza. Só que... Por que ele tá dando erro nos related aqui? Que eu tô usando. Ó, é por causa desse... Mas assim, o que ele falou ali é porque... No caso aqui, a gente tá usando uma classe, né? Pelo que eu entendi ali. A gente tá usando uma classe genérica e não um objeto mesmo, né? Tipo assim, ou a Gisele ou o Rodrigo, que já tá instanciado. Então a gente tá usando uma referência de um método. Aí ele deixou, ó. Aí ele deixou, nesse caso aqui
usando o estático. Eu só queria fazer esse teste mesmo, assim a gente vai aprendendo, né? Mas segundo o texto livre aqui, é por isso que não dá, né? Deixa eu ver aqui, ó. O que não pode é misturar expectativas com um número diferente de argumentos de retorno, por causa que não dos argumentos. Por exemplo, Java não vai acertar runnable consumer, o usuário, torna. Ai, que droga. Torna moderador, que nem a gente fez ali, pois esse método reference só pode ser atribuído a uma interface funcional que necessariamente receba um parâmetro em seu método abstrato, que seria utilizado na invocação do torna moderador. Então, é por causa do parâmetro, mas a gente deu um jeito de ele aceitar ali, usar a referência da classe com o método estático, certo? Mas não é isso que a gente queria. A gente queria era fazer ele retornar executar o torna moderador só no consumer. Na verdade seria no consumer, não no runnable. E continua dando erro por causa do. Eu não vi aqui, ele trocou, não sei se ele fez eu sem querer, mas o erro era nesse caso aqui do consumer mesmo. Eu tentando executar esse método no consumer. Já se eu pego aqui o torna moderador. Ué, não era pra aceitar? Ah, tá, eu não coloquei o tipo aqui. Tem que colocar o tipo também. Igual que tá aqui em cima. Não. Eu que tô confundindo. Ele tem que usar a classe. Essa classe aqui. Aí, como consumer, dessa forma, quando ele é instância já, ele não funciona. Aí ele tem que passar pelo runnable. Por isso que tava runnable aqui antes. Eu não sei se foi eu que ou foi eu que copiei assim, que lá no exemplo do erro. Não, tava aqui, tava runnable já, assim. Esse é o exemplo. É. Uhum. Eu que confundi as coisas. Mas é isso. Assim a gente vai estudando, né? E aqui no caso, esse é o exemplo do livro aqui que ele tava mostrando, que não, pra não confundir as coisas. Mas beleza, eu acho que foi bom aqui a explanação. Agora a gente vai pro referenciando métodos que recebem argumentos. Ficou meio separado. Alguém quer ler essa partezinha aqui? Esse é curtinho também, já vai pro código. Alguém quer ajudar? Alguma de vocês? Eu Olha, entrou. posso. A Natália, bem-vinda. Boa tarde, Natália. Pode ler, Adri, pra gente? Sim, sim. Bora. Vamos embora. Referenciando métodos que recebem argumentos. Referenciando métodos que aceitam parâmetros. Podemos usar o método reference para métodos que recebem argumentos como o printline da classe printString. Um exemplo, né? Ele tem usuários.forEach, system.out, né? O método reference printline. O compilador entende que o system.out método reference printline é equivalente a um lambda, né? Então ali naquele for each também poderia passar, né, o né, a setinha que representa o lambda, system.out.println u, seria, né, chamadas equivalentes. Durante a interação com for each, cada elemento da lista é passado automaticamente como argumento para o println. Equivalência com o código Java 7. O método reference é equivalente ao laço tradicional, né? For usuário, u, né? Usuários, system out println u. A importância do toString.
Para exibir corretamente os usuários, o método toString deve ser sobrescrito na classe usuário. Public string toString, return usuário mais nome. E aí tem um exemplo completo, né, que ele apresenta. Cria 3 usuários, né? Adiciona esses usuários que foram criados, o Paulo, Rodrigo, Guilherme, na lista de usuários, e depois vai imprimir, né, na saída padrão, esses usuários. Aí, né, Usando o reference né, aqui, os 2 pontos. isso. Esse código cria uma lista de usuários e imprime cada um usando o systemout.t, né, método reference println. Conclusão, quando usamos, né, o systemout, método referência println, o computador entende que cada item da lista será passado como argumento ao método println. Método reference torna o código mais conciso e legível. O toString da classe usuário deve ser sobrescrito para que a saída seja mais informativa. Na realidade, qualquer classe mais complexa, né, você deve reescrever, né, o toString, né? Isso. Para aquilo que você precisa de apresentar, porque senão... É uma boa prática, né, o Adri? Nem sempre, às vezes, a pessoa faz isso, né? Mas quem então acha que não, é assim, né? Reforçar que, né, isso não é uma demanda exclusiva, né? Que nem aqui, desta ó. classe, né? Aqui é um padrão, né? É um padrão de boas práticas e ajuda bastante. Que nem aqui, ó, do usuário que a gente imprimiu lá, já estava pronto. Uma classe que a Marina tinha feito. É que foi meio que customizado, né? Pra ficar melhor. Aqui botou os pontos e já imprimiu se é moderador ou não é. Isso. Só que normalmente o que eu vejo no toString é aquele JSON, né? Padrão JSON, não sei se você já viu, para que imprime todos os. Ele imprime todos os campinhos inits no formato JSON, assim. Isso. Beleza. Vamos falar, ele imprime sim uma formatação, né? Isso. Amigável, pelo menos para você, né, para o usuário, né, se você for apresentar, né, o objetivo, né, para um usuário externo, né? Logar também no logs. Referenciando com argumentos. Eu vou botar aqui method reference. Não, eu vou até jogar esse exemplo aqui no mesmo classe ali, porque a gente está falando de métodos reference. Vamos colocar aqui embaixo. Então, aqui eu vou fazer assim um refactor. Exemplo 1. Esse aqui é o exemplo 2. Modo fácil de quebrar os métodos. E aqui a gente bota o exemplo 3 aqui. Vamos fazer usando a classe usuário 2. Que ela tá bonitinha ali. Usuário 2, arrays, imprime, porta list. Vamos só executar isso aqui. Aí eu não quero imprimir o exemplo 1 e o 2, eu vou comentar aqui. Aí, ó. Aí ele imprimiu o Paulo, que não é moderador. Nenhum é moderador, porque a gente não tornou eles moderadores, né? A gente poderia tornar eles passando por parâmetro aqui e fazendo, se quisesse, né? Fazendo cada método, ele torna moderador. Só faz isso, seria mais interessante, inclusive. Dá para refatorar esse nosso exemplo. Mas aqui dá para ver que tá chamando aquele método de lá, né? Aqui não tá toString, né? Ele não tá chamando que nem aqui nesse exemplo aqui, né? Println.
Eu tô dando print Não, ele aqui. também tá. Eu acho que É. nesse exemplo ele também tá chamando aquele método. Comenta o toString lá para você ver a diferença. Ah, não, com certeza. Ele vai mostrar, vai fazer Né? tudo. Ele vai mostrar o. É só eu tirar o override, eu acho. Eu acho. Porque daí ele não identifica ou ele continua funcionando. É boa. Deixa eu ver. Ah, ele continua. Tem que comentar. É porque eu acho que colocar anotação é opcional, né? É, até a gente já vê. Olha como é que ele vai ver só o endereço da memória ali. É. Legal. Legal, legal. Então, é isso. Então, mas eu digo assim, ó. Eu não tô. O que que eu faria moda antiga? Eu faria. Usa usuário 1.toString, usuário 2.toString, né? Aquela coisa Sim. do for, mas aqui como a gente está usando uma collection, usando o for each da collection, né? Passando uma função aqui para imprimir aqui dentro, ele já subentende, ele já entende que tu quer imprimir e usar aquele print ali de lá. É isso que é a mágica. Muito inteligente, por sinal. E é difícil a gente se lembrar disso. Eu vou procurar me lembrar. Porque normalmente quando eu quero imprimir alguma coisa, eu faço um for. Nem uso for it, eu faço um for por fora, né? Aquele forzão. Aqui, ó. O método tradicional. Aquilo ali, ó. É isso aqui, ó. Eu ainda tô com a cabeça de fazer desse jeito, gente. Ainda não me acostumei a fazer dessa outra forma aqui. Que é a mesma coisa. Eu acho que é porque é difícil mudar um pouco o raciocínio, porque lambda e método de referência, acho que é considerado programação funcional, que eu acho que não é do Java mesmo, né? Acho que foi incorporado depois. Isso, sim, paradigma, né, de programação foi evoluindo. E muito disso veio com o Lambda, né? Que é isso que a gente está ensinando agora. Por isso que é tão importante a gente estudar essa parte. Isso aqui é a mesma coisa que essa linha. Dá no mesmo. E nem É, é. é, é. E nem é, porque aqui tá imprimindo só o nome. Só se eu viesse aqui, chamasse toString, aí agora sim. Aí eu tô imprimindo um por um, fazendo for em um por um. É a mesma coisa. Mas você já evoluiu bastante, porque você já está indo com a segunda versão do for. É. E nem a Rafa falou, né? É porque E aqui tem é outra, ó. costume. Eu ia colocar um É um for costume. E aqui int tem outra i forma. até o tamanho da lista. Isso aí. E aqui tem outra forma. Olha só o que ele me sugeriu. Para tornar moderador todos. Usando o lambda aqui, ó. Usando o for each para tornar todos moderadores. Vamos ver se ele faz todos e vai imprimir. Olha, tornou todos Ai, ué. moderadores no for each. Então eu não precisei nem fazer o consumer e nem o runnable aqui que a gente fez, né? Os exemplos usando interface aqui, chamando, né? A gente fez direto no for each. Que maravilha. E eu vou deixar comentado aqui, esse for aqui embaixo, pra gente nunca mais esquecer que essa forma aqui é antiga. Forma antiga dinossauro de fazer, né? Que eu ainda tô com isso na cabeça, gente. Mas isso e facilita, né? Mas nesse caso aqui a gente só vai poder usar assim quando tiver coleção lambda e lambda. Se não, se for um array, dependendo, não sei, mas eu acho que qualquer coleção dá pra fazer desse jeito aí. É só ter o for each, né?
Top. Legal, né? Vamos seguir. Acho que concluímos isso aqui, né? Mais um. Vamos pro próximo. Ainda temos uns minutinhos aí. Vamos ver se dá pra concluir esse capítulo. É o 6.6. Alguém quer ajudar a ler esse aqui? Esse aqui é um pouquinho maiorzinho, mas tá legal. Eu posso começar. Aí quem quiser ajudar depois. Referenciando o construtor. Vamos lá, que é o construtor. Beleza. Uso do método reference com construtores. Assim como o método estático, podemos referenciar construtores usando new. E usuário, aqui o usuário Rodrigo, usando new, o usuário 2.2.new. E dá erro. Não dá pra fazer assim. A gente já viu ali que método estático, a gente teve a prova que fez um método estático ali pra fazer o teste, lembra? E funcionou, só que não foi usando a gente usou consumer ali que funcionou, mas dependendo do caso não vai funcionar. Com esse código não compila porque o usuário não é uma interface funcional. Aqui tem que ser uma interface funcional. Beleza. Utilizando supplier para o consultor sem argumentos. Ficou claro aqui por que não dá, né? Esse método, o new aqui não vai rolar. Dá pra... E não faz sentido isso aqui, né? Eu acho que não faz sentido essa linha. Nem faz sentido pra mim. Isso aqui. Mas tudo bem. Se fosse... não sei onde faria sentido usar new aqui em algum lugar. Só se esse new... É que esse new é uma palavra reservada, né? Não é... Não sei, é uma palavra reservada para criar um novo. Mas eu acho que é a mesma coisa daquela lá do Runnable e do consumer. Eu acho que para isso funcionar, talvez tivesse que definir como sendo o consumer. Certo. Eu acho que o motivo mais é esse, entendeu? Vamos ver esse supplier aqui. Para consultor sem argumentos. A interface funcional supplier é usada para criar objetos sem argumentos. Supplier, usuário. Criador de usuários. Usuário new. Usuário novo. Criador de usuários.get. Aqui ele tá usando o new e aqui funcionou. Vamos ver por que aqui. Vou ter que jogar o código pra lá pra gente ver, né? Mas vamos seguir. O supply é a interface funcional. É uma interface funcional, claro. E o usuário não é. Né? E ficou claro pra mim isso aí. Mas tudo bem. Mas esse aqui não tô entendendo qual é a ideia aqui. Por que eu tenho... Não é mais fácil criar um new usuário e jogar aqui pra dentro? É que eu não tô entendendo muito bem a moral desse código aqui, mas tudo bem. O método get é chamado para instanciar um novo objeto, tá vendo, ó? Meio que dá a volta ao mundo, sabe? Só que aqui é o exemplo, né? Eu entendi. O método get é chamado para instanciar um novo objeto. Por que eu não instancio direto ele? Por que eu tenho que jogar ele pro... Você entende? Eu tô meio que questionando o exemplo. Não é uma coisa... Não, eu acho que só foi a forma que eles encontraram para poder, como que fala? Inserir no Java, né? Não sei se seria a melhor palavra, mas, né? O conceito de interface funcional, de interface funcional, entendeu?
Aí a gente tinha que realmente relembrar por que foi inserido interface, qual problema a interface funcional veio resolver no Java. Uhum, com certeza. Veio resolver muitos problemas, inclusive. Aqui, vamos ver. O método get é chamado para instanciar um novo objeto, ok. Criando instâncias com argumentos usando function. Aí já mudou aqui. Aí vamos por partes. Vamos ver esse supplier aqui primeiro. E a gente está referenciando consultores. Vou criar uma classe aqui. Como é que fala em inglês? Reference constructor. Construtores. Sei lá. Referenciando construtores. Não sei se ficou melhor palavra aqui, mas bem. Aí o supplier, gente. Vamos ver aqui. Olha só quantas interfaces funcionais a gente tem para usar. São muitas. A gente pegou o supplier aqui. Só tem o get, né? É que nem o run. O runnable. E o runnable tá aqui. O runnable não tá aqui. Tem o predicate. Cadê o runnable? Tem a Acho que um dos pré-requisitos para ser interface funcional é que só tenha um método. Isso, é um método abstrato. Aham. Isso aí. Mas ele pode ter outros default, né? Que nem a gente viu, mas ele tem que ter só ele. Mas aqui tá dando erro, ó. Aqui ele não deixou. Nessa parada. Opa. Ele não. O segundo exemplo ali deveria funcionar, né? Mas é usuário 2 que você tem que utilizar? Então. Deixa eu passar pra frente aqui. Deixa eu pegar do livro. Aqui o usuário new, ele já falou que não ia dar, né? Um usuário, eu tô usando o usuário 2. No caso, aqui tá usando o supplier. Não, mas você tem o usuário 2? Tenho. A gente tem ali, ó. Aqui é o exemplo, ó. Usuário. Eu tenho. Tá aqui o usuário 2. Aí eu não sei o que precisa estar no usuário 2. Mas é o mesmo que a gente tem usado, que a gente usou ali pra fazer os testes. Aham. É um usuário normal. E qual que é a mensagem que ele está apresentando lá? Que ele está achando? Então, ele tá falando pra criar um consultor. Ah, a gente não tem consultor lá no usuário 2. Vamos criar um consultor? Não tinha. Ah, beleza. E esse era o exemplo. A gente não tinha, ó, referenciando os consultores. Então é dessa forma. Ah, entendi. Quando ele dá um new aqui, ele chama o consultor lá. Claro, né? Cria instância, faz sentido. É porque, na realidade, acho que o seu usuário 2 já existe um construtor lá. Porque senão você não criava, já tem um construtor. Mas para utilizar o método reference, que não tem parâmetros, você tem que definir explicitamente, como você tem um construtor com parâmetros, né, e atributos, o construtor sem parâmetros. Isso, ele já tem um aqui em cima, né? ó. Só que tá cheio de coisa que nem tá usado para outra coisa. Um vazio, que é o que precisa para esse new aqui, o usuário totalmente novo. Tipo, e se você fosse referenciar outro construtor, você ia ter que colocar o new e colocar os parâmetros dentro, será? Boa pergunta. Eu acho que nesse Eu acho que não tem que fazer isso. Eu acho que nesse caso não tem mesmo. A gente só consegue usar dessa forma usando interface, né? O funcional aqui, usando o consultor vazio, o que seria o padrão, né? Não tem como chamar o outro lá. Não tem.
Podemos até tentar aqui. Sei lá. Aí aqui iria nome e pontos, né? Será que ele aceita? Não. Não tá. Não, porque daí ele ia ficar fixo. Ele tá criando mas aqui eu entendo que ele tá criando usuários vazios mesmo, né? Ele vai criar usuário meio vazio, né? Tá vazio. Aí se eu quiser, eu vou criar setar os valores, né? Aqui, que nem ele tá sugerindo aqui. Vou setar os valores. Eu pesquisei no Pai dos Burros, meninas. Ah. E ó, Adorei. não é que existe? Existe o que? Forma de chamar aqui? Existe. Vou colocar no chat, tá vendo? Olha aí, então evoluindo. Vou ter que criar um set aqui. Você tem que. O quesito é que você tem que utilizar outra interface funcional, que é a Bifunction. Né? Eu coloquei no chat aqui da sala, tá? Que aí você define quais que são os parâmetros. Você não vai passar na frente do new, né? Você vai passar definindo lá os parâmetros que, né, precisa, né? Para o seu construtor, na realidade. Já né? agora isso. Mas aqui fechou, né? Aqui a gente... Sim. Ok, ficou aqui usando o construtor vazio. Cadê? Aí, ó. Boa. Aí já aprendemos outra interface funcional aqui. Nem você falou, você tem o mundo sem fundo de interface. Mundo sem fundo ali cheio. E assim a gente vai aprendendo, porque tem tanto ali que aí se a gente vai colocando aqui no repositório, se vocês precisarem, meninas, vem aqui, eu vou fazer isso, eu vou vir aqui olhar, porque a gente já tá aprendendo, já sabe um exemplo, né? Temos já vários exemplos aí. Deixa eu colocar aqui, bifunction. Com... Botar bonitinho. Reference constructor. Tá meio português junto com inglês. Mas dar nome às coisas é a pior coisa que tem. Pelo menos os nomes das classes estão tentando, mas não, aqui o teu usuário tá em português, já era. Eu tava tentando criar em inglês, mas os usuários já tá. Mas não tem problema, não tem. Aqui tá usando pessoa, vamos usar um usuário, né? É só trocar o usuário 2. Usuário 2. Aí tem que ajustar, né, as informações do new, né? Tranquilo. Mas é isso aí, é tipo isso, mesma coisa, ó. Referência do consultor com 2 parâmetros. Ah, daí tu coloca aqui, ó. Ah, entendi. O nome, o valor que é o que tá recebendo um consultor, certo? Aí ele recebe um int, mas por inferência ele faz o autobox, como é que é? Unboxing, autobox aqui do íntegra para inteiro. Eu acho que ele vai entender, sim. Eu acho que ele vai entender. Vamos rodar aqui, vamos ver se ele vai imprimir a Maria 30 pontos. Maria 30 pontos! Funcionou, meninas. Que legal! Olha, descobrimos outra coisa por conta aqui. Muito legal, hein? Gostei. Agora a gente já sabe. Mas e se a gente quiser passar mais parâmetros? Mas eu acho que é da mesma forma aqui. A gente vai usar o bifunction. Eu acho que aí não tem limite, né? Apesar do nome bi, que dá a impressão, né? Que é uma coisa, né? Só tem 2. Né? Pode, né, levar essa conclusão, na realidade, acho que não tem limite aí, não. Se você acrescentar um outro parâmetro aí, o boolean já para definir isso. E aí, como é que faz? Eu
uma interface funcional que recebe o parâmetro que você quiser, mas não é, eu acho que não é um by function, é algum outro. Pode ser que Ah, tenha um tá. outro de genérico, né? É, Pode ser ter um outro. Ou function. E, deixa eu ver. Tem uma function aqui. Function aqui, ó. Mas daí eu não sei se terminar. Bom, mas já dá uma ideia, Ah, né? mas Mas daí tem uma forma. mas tá certo mesmo, porque o pai dos burros aqui é o que eu não li tudo, né? Meu pai O desburra. construtor precisa corresponder ao tipo funcional pela interface esperado pela interface funcional, como function, o supplier ou o B. Então, eu Uhum, acredito que o supplier, né, é o 100, né, 100 uhum, parâmetros. uhum. O B, ele aceita 2 parâmetros realmente que ele fala aqui. E o function, aí deve ser, deve ser não, né? É o O que é genérico. o genérico. é, Perfeito. eu acho que quando a pessoa precisa passar muitos parâmetros, eu acho que compensa mais criar uma interface funcional, personalizada, Boa. né? Isso mesmo. Que dá pra gente criar. A gente até fez um exemplinho de criar uma interface funcional aqui já algumas vezes. Então, vou até renomear, porque daí fica melhor aqui. Supplier Reference Constructor, Bifunction Reference Constructor. Que a gente tá referenciando o consultor, né? Aqui da classe. Para criar vários. Aqui a gente tá criando só um, mas se quisesse mais de um. Só que esse exemplo não tá muito funcional, né? Por que eu iria fazer tudo isso só para criar um objeto usando uma interface funcional? Não é meio que trabalho demais para fazer uma coisa simples? Aqui parece, né? Mas é que a gente não tá vendo uma situação melhor, né? Para testar. Mas dá sim. Essa interface funcional ali, eu acho que daria para fazer jogar num streaming, não daria? Eu acho que seria Ah, o jeito melhor de utilizar. uhum, com certeza. Aqui tem a function, ó. Vamos fazer da function? Usando a function. O exemplo. O do function ele passa tá passando só o. Tá passando só o nome, mas eu poderia passar outras coisas também ali, eu acho. Vamos ver. Vamos ver qual é a diferença ali. Function. Function. Reference. Nossa! Tô ficando menos. Daí o usuário aqui. Troca os usuários. Ah! Ah, daí eu tenho que criar um consultor para cada coisa. Mas aqui eu já tenho, né? Nome ponto. Só com o nome não tinha. Mas se eu quiser passar o nome, né? Vamos lá. Aí, ó, passando tudo. Mas daí vai ficar igual esse primeiro. Ah, não, com esse aqui não tinha. Vamos botar bonitinho, né? Aqui. Nome, pontos e moderador. Só para ficar aqui. Nome. Esse aqui tá feio. Moderador. Created problem por quê? Você tá falando, Rafa? Não, é que eu acho que é o ventilador meu. Não sei se Ah, bom, eu pensei. Mas eu entendo. vocês estão ouvindo o ventilador Tá aqui. dando um chiadinho. Tá, eu vou desligar aqui. Aí, ó.
Não, Ah, tá, desliga aqui no Discord mesmo. Dá um mute. Aham. Aí, É porque tá mas... quente. É, então, mas aqui eu não consegui, ó. Ele não resolveu aqui. O que será que tá faltando? Ele mandou criar o consultor. Esses parâmetros que você coloca aí, tipo Rodrigo, 50 e true, você tem que colocar aí dentro. E o usuário é o retorno. Eu lembro disso, que o último parâmetro é o retorno do function, né? Seria, eu acho. Mas eu acho que aí não é essa interface funcional, que é o function, seria uma outra para 3 parâmetros. Pois é, porque aqui ele só funcionou com um. Eu queria botar todos aqui, tá vendo, ó? Eu achei que era assim. Aí que eu ia colocar aqui, colocando aqui, né? Porque a gente fez aqui com 2, né? Cadê? Tem trifunction, vou enviar aqui para você. Se Ah, tem você mas e se a gente tivesse 10 parâmetros? Como é que ficaria? Não tem uma coisa mais genérica? A pessoa tem que personalizar, eu acho que Tem seria que fazer melhor. uma interface funcional personalizada, né? Aqui daria, então vou deixar como tava antes, gente. Aqui só deixa pro nome mesmo. Ele só vai aceitar esse aqui pro nome mesmo. É. A function. Eu achava que a function ia ser mais genérica, viu? Mas ela não é. Ela só tem um tipo. Mas beleza, eu acho que. Acho que o exercício era só pra gente ver, né? Como funciona, mas deve ser possível, senão. Não, o que a Rafa falou procede. Bifunction a gente Aí já você teria fez. que criar sua própria Isso. interface funcional para adaptar. Bifunction a gente já fez, que ele mostrou aqui. Uhum. O apply é usado para 2 argumentos, consultores com mais de 2 argumentos, ó. O Java não fornece interface funcional com mais de 2. Ah, tá aqui, ó. Se a gente tivesse esperado, né? A gente não molhou o bico, não esperou até o final, como diz. Tá aqui, ó. Não, se necessário, podemos criar uma interface personalizada, exatamente isso. Como trifunction. Ou mais, eu tenho 5 parâmetros, e aí, como é que faz, né? Vamos fazer um novo. É só fazer ali uma interface funcional. Exatamente a mesma coisa ali. Daquela interface, né? A gente pode até tentar fazer, se vocês quiserem. Aqui, ó. Faz um funcional interface aqui com mais de um. Cadê o bifunction? Aqui o bi, né? Aí a gente passaria quantos a gente quisesse aqui, né? Ia fazendo aqui quantos a gente precisa. Sim. E o último é R, que é o retorno, né? Agora a gente sabe um tipo. Tem uma convenção para essas letras aqui, a gente já estudou. Eu só me lembro do T tipo. O U eu não lembro o que é. R deve ser o retorno, né? O U eu não lembro o que é. Métodos reference podem ser usados para instanciar objetos via consultores. Legal. Interface como supplier function bifunction ajuda a referenciar consultores com diferentes quantidades de argumentos. Para mais de 2 parâmetros é necessário criar uma interface funcional personalizada, beleza? Referenciando consultor de um array. Consigo usar consultor reference com um array, mas nesse caso, nossa, tá tudo feio aqui. Deixa eu arrumar aqui. Não consigo nem ler. Dá pra usar. Esse aqui é um referenciando o consultor de um array. Consigo um consultor de um array, mas nesse caso ficou ruim aqui, vou ver no livro. A sintaxe. É que essa partezinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Também consigo, ficou ruim ali. Também consigo usar consultor referência em um array, mas nesse caso
a sintaxe vai mudar um pouco. Basta adicionar os colchetes do array antes do delimitador, dois pontos aqui, por exemplo. Ah, tá. Ah, dá pra usar isso aqui também no array, gente. Então, beleza. Já sabemos que dá também. E ficou. Olha aqui como é que ficou. Copiei pra cá, ficou ruim. Ficou ruim mesmo, depois eu vou ter que arrumar esse texto. Mas beleza. É isso dos consultor. Pra quem quiser fazer exemplinho com array, fica de tema de casa. Quiser subir aí no repositório. Eu acho que não vai dar pra ver tudo. E aqui tem pra finalizar esses outros tipos de referência aqui. A gente pode dar uma olhada por cima aqui no livro também. Só que eu acho que branco aqui fica ruim. Eu acho que eu gosto de fazer o resuminho, ficou bem menor. Por causa do fundo, gente. Fica doendo meu olho. Outros tipos de referência. Não para por aí. Podemos referenciar o método sobrescrito da classe mãe. Neste caso, usamos a palavra reservada super, como em super toString. Aqui. Se tu quer usar ali nas referências também. Ó. Interessante. Ai, não consigo ler aqui. Super toString. Referência a método estático. A gente já viu ali como faz, né? Podemos atribuir um método estático e uma interface funcional compatível. Exemplo, o math.max, que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Aí aqui tá usando o bfunction, ó. Que nem a gente usou ali com o mathmax. Toint bfunction, que deve transformar em inteiro. In binary operation também usando o math. E essa classe aqui, math. Ó. Cadê o método max? Tá aqui, ó. É um método estático, ó. Ele não é uma interface funcional, né? Ele não é uma interface, ó. Certo? Ele é uma classe que tem um método estático, que nem a gente estava tentando fazer lá usando o usuário. Ah, agora eu entendi. Do usuário. Que a gente botou um método estático lá do moderador. Evitar autoboxing desnecessário, que é aquela trocar integer para inteiro, trocar, né, algum outro tipo ali de unboxing, autoboxing. Pra quem não sabe, é quando ele troca ali. Tu passa integer e ele retorna inteiro, int. Tu passa big décimo e ele retorna um double. To int bfunction reduz um box do retorno, pois retorna um int. In binary operation, evitar todo o boxing, pois usa apenas tipos primitivos. Dependendo do caso aqui, tem que ver se não vai ter perda, né? De valor, porque daí se é uma coisa muito precisa que você precisa, não vai dar problema. Qual usar? O in binary operation é a opção mais eficiente, porém a escolha depende do contexto e do método que receberá o lambda como argumento. Muitas vezes passamos o mathmax diretamente sem precisar declarar uma variável. Dependendo, não faço tudo usando.
né? O Lambda, eu não sei que tu, né? Tem uma necessidade que nem a gente viu ali alguns exemplos, não faz sentido. Podemos referenciar métodos da classe mãe com o super método. Método estático pode ser atribuído à interface funcional compatível. Para operações numéricas, devemos evitar o autoboxing usando interface específica para tipos primitivos ou tipos wrapper, né? Tipos big decimal, o double que não é primitivo, ou que não for primitivo se tu quer uma precisão maior, né? Mas trabalhar com primitivo é sempre mais rápido, mas às vezes não dá. Então tem que ver cada caso um caso. Era isso que tinha pra hoje, meninas. Terminamos aqui essa parte de referências. Vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa? Ou já estão liberados? Querem adicionar no repositório, mandar lá no grupo alguns exemplos, se vocês estiverem estudando ainda esse tema, para contribuir? Fiquem à vontade. Uhum. Perfeito, acho que abordamos bem. Uhum. Desejo a todos um final de semana com muita chuva e água. Tomara! Você tá na seca aí, né? Vou ficar torcendo. É o melhor que eu posso falar no momento. Melhor. Que traga chuva aí pra região da Adri, pelo amor de Deus. E vai descansar, vamos descansar. Isso. Até a próxima, Até a meninas. próxima. Obrigada, Gi. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Rafa. Obrigada pela parceria. Tchau, tchau.